Passaremos agora ao estudo do texto, ok? Então vamos lá. Estudo do texto. O que você precisa saber sobre texto é para o seu concurso público. Então, a primeira coisa, você vai analisar um texto, então você precisa saber o que é texto. Então, olha só, estudo do texto, o que você precisa saber sobre texto para o seu concurso. A primeira coisa é saber o que é texto. Aqui a gente tem um conceito teórico do que seria texto, tá? Pode-se definir texto ou discurso como ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão dotada de unidade sociolinguística semântica formal. Isso aqui é essa teórica que está fazendo essa conceituação. Só que a gente pode tornar o conceito de texto mais simples e mais, digamos, didático, mais prático, né? No que se refere aí à sua aplicação no contexto de realização de questões, né? No contexto dos concursos públicos. Você precisa conseguir fazer uma associação, tá? Ou melhor, uma aplicação da teoria que você domina com as questões de concurso. Então, o conceito que você vai utilizar para texto, que vai justamente edificar a forma como você vai tratar o texto, é esse aqui. Ó. Você vai anotar no seu caderno. Texto é qualquer enunciado dotado de sentido. Texto é qualquer enunciado dotado de sentido. Pronto. Esse é o conceito mais prático de texto que você pode utilizar. Então, veja, nessa dicção, o texto é um enunciado dotado de sentido. Então, o que é um enunciado? Um enunciado, né? Esse termo enunciado vem de enunciar, que quer dizer, expressar. Então, quando você produz um enunciado, você está produzindo uma informação, você está produzindo um dizer, tá? Então, vai ser algo que é dito, algo que é expresso e que tem sentido. Então, o texto é todo enunciado dotado de sentido. Pronto, isso é um texto. Então, aquilo que trouxer para você, em termos informativos, um sentido, você vai considerar como texto. E aí a gente vem aqui, ó, com alguns conceitos já voltados para a área de composição do texto, de estruturação propriamente dita. E aqui a gente fala do gênero textual. O que é o gênero textual? O gênero textual é um modelo de texto. Então, olha só, quando você produz um texto, quando você formula um texto, esse texto vai ser formulado em um padrão, em um modelo. Esse modelo de texto você vai chamar de gênero textual. Então, imagine que você largou do trabalho, largou da escola, largou do curso, chegou na sua rua e encontrou com um colega. Esse colega está na frente da casa dele e você, ao passar por ele, ele te convida para sentar ali em alguma cadeira no terraço. E aí ele começa a falar com você, você fala com ele. Você vai perceber que vai ocorrer um evento comunicativo. Esse evento comunicativo entre você e o seu vizinho, ele vai configurar um modelo de texto específico, que você vai chamar de conversa. Então, o modelo do texto é justamente aquele nome que você dá àquele ato comunicativo. Por exemplo, você está lendo um texto jornalístico. E especificamente o nome daquele texto que você está lendo, por exemplo, num jornal, é uma notícia. Então, o nome daquele evento comunicativo, ou seja, o nome daquele texto, vai ser justamente o gênero textual, tá? Que representa o modelo desse texto. Então, você pode ter, por exemplo, você vai acessar uma bula de remédio para poder ter informações sobre o modo ou a forma de uso do remédio. Então, você vai buscar uma bula de remédio. Você quer aprender a montar um objeto que você comprou numa loja. Então você vai pegar um manual de instrução, tá? E esse manual de instrução, veja o nome do manual de instrução, que é manual de instrução, obviamente, é um modelo de texto. E o nome desse gênero, desse modelo, vai ser justamente aquele nome de batismo, tá? Que você vai dar ao texto. Esse é o modelo do texto. Cada um desses modelos de texto, tá? De textos, vão trazer diversas características. Algumas características são mais fortes em um e outras características são mais fortes em outros tipos, em outros gêneros, tá certo? Então, você vai pegar um gênero lá, como o gênero notícia. Você vai notar que a notícia, ela se edifica no sentido de buscar informar. Esse é o objetivo geral do gênero notícia, buscar informar. Então a gente pode dizer que essa característica informativa ou expositiva, ela se destaca no gênero notícia, tá? Não quer dizer que você não vai encontrar no próprio gênero notícia
outras características, como é o caso da narração, da descrição. Ao final afinal de contas, você vai perceber que quando você vai informar algo a alguém, você precisa, de certa forma, narrar um fato, descrever um fato, não é isso? Então, é necessário que você consiga perceber que dentro de um gênero textual você vai encontrar diversas características. Essas características textuais, mais para frente, a gente vai trabalhar e você vai ver que elas são chamadas de tipos textuais. Então, num gênero textual, você conseguirá visualizar diversas características, diversas características. Essas características são os tipos textuais. E aí a gente vai encontrar um tipo textual que é uma característica de composição do texto que vai se destacar. Então você vai encontrar em algumas questões de concurso, ou melhor, em todas, mesmo que de forma implícita, você vai perceber que as questões perguntam sobre a predominância de um tipo textual, que é uma característica de composição do texto. Então, quando você pega um gênero textual, pode ser a notícia, pode ser a reportagem, pode ser um romance, pode ser uma novela, pode ser uma crônica, pode ser uma bula de remédio, pode ser um manual de instrução, pode ser uma receita de qualquer comida que seja, você nunca vai encontrar um gênero que seja puro. Ou seja, que ele traga apenas uma característica. Você vai ver uma característica principal, mas você vai ver um conjunto de características. A característica principal do texto e as características secundárias do texto, ok? Então, por enquanto, gênero é um modelo de texto que vai trazer dentro dele diversas características e que uma dessas características vai se destacar como principal, tá certo? Então, por enquanto, é o que nós temos. E aí, dando continuidade. No campo da interpretação textual, ou melhor, da intelecção textual, você vai encontrar aqui, ó, dois tipos de análise. Tá? Em linhas gerais, a gente vai chamar isso aqui de intelecção. Intelecção textual. O que é uma intelecção textual? A intelecção textual ela consiste justamente numa análise de texto. Quando você vai fazer uma análise de texto, você está fazendo uma intelecção. Essa intelecção textual, ela visa, tá, justamente o reconhecimento do sentido daquilo que é proposto pelo texto. Então, quando você busca extrair do texto, compreender, ou melhor, você busca alcançar, a palavra correta é essa, você busca alcançar o sentido trazido pelo texto. Então, essa busca pelo sentido emanado pelo texto é justamente a intelecção. E a intelecção ela vai se dividir, olha, em compreensão e interpretação, que eu gosto de chamar de forma didática de níveis. Níveis da intelecção textual. Níveis da intelecção textual. E aí pensa o seguinte comigo. Digamos que aqui você tem um mar. Tá? A gente vai utilizar aqui uma linguagem figurativa para a gente conseguir entender, de fato, a diferença entre compreensão e interpretação que estão aqui dentro do campo da intelecção. Intelecção, você já sabe que é o que? A busca pelo alcance. Você busca alcançar o sentido proposto pelo texto. E aí a gente tem essa intelecção dividida em dois níveis. Tá? Eu costumo chamar de níveis de intelecção. Então, olha só. A compreensão textual ela vai te promover o alcance de algum sentido do texto. Só que esse nível de compreensão aqui ele é mais superficial. Tá? Por exemplo, se você tiver um iceberg, você consegue apenas, né, pensando que aqui seja o mar, você consegue apenas ter acesso visível, né, a essa parte superficial do iceberg. Então, essa parte visível aqui, você chamaria de compreensão. Você chamaria essa parte aqui de compreensão. O que seria compreensão? Seria o alcance mais superficial do sentido do texto. Seria uma ideia mais próxima à de decodificação, à de literalidade, aquilo que está expresso diretamente no texto. Enquanto que aqui você vai perceber, você sabe, se não sabe, sabe agora, que o iceberg ele continua aqui, ó, e de uma forma até mais agigantada na parte submersa, não é? Mas você não consegue acompanhar, visualizar o universo que existe aqui, a não ser que você, olha, mergulhe.
Então, eu diria, na minha metáfora, aqui, na minha alegoria, que nessa profundidade aqui nós temos a interpretação. Então, a gente poderia dizer que quando a gente está buscando compreender um texto, a gente está analisando o sentido visível, explícito do texto. Quando a gente está buscando a interpretação, a gente está fazendo o quê? A gente está buscando um sentido que está o quê? Oculto, que ele não está visível no enunciado. Então, por exemplo, digamos que eu chegue na sua casa, tá? Você me convidou até a sua casa, e aí, chegando na sua casa, após ter caminhado uma certa distância, digamos que eu fale o seguinte: caramba, o sol hoje está quente, eu estou morrendo de sede. E você prontamente se levanta, busca água para mim, me entrega essa água e eu bebo e sacio minha sede. Você vai perceber que a frase que eu construí não foi dê-me água. Eu não pedi água do ponto de vista literal, superficial do texto. Eu falei para você que eu tinha sede e você entendeu que o fato de eu ter construído esse enunciado é prova de que eu estou pedindo indiretamente água. A minha intenção é pedir água e não relatar essa minha necessidade. Então veja que no nível da compreensão, que ele nesse caso é superficial, você de forma alguma conseguiria entender ou afirmar que eu estou pedindo água. Então quando eu digo, cheguei na sua casa, suado, digo, estou com sede, estou com muita sede, hoje está muito quente. Então você automaticamente, por conta de uma contextualização, você entende que eu estou pedindo água. É como se eu estivesse pedindo indiretamente a água. Mas o meu discurso não diz que eu estou pedindo água. Ele diz que eu estou com sede. Então ocorre uma indireção aqui no meu discurso em relação ao que eu escrevo, se comparado àquilo que eu objetivo. Então, a interpretação seria justamente você mergulhar na realidade contextual do texto e inferir. Inferir é mergulhar nas profundidades do texto e extrair o sentido oculto, implícito, contextual, tá? Então a gente pode falar que a interpretação revela o sentido contextual, enquanto que a compreensão revela o sentido superficial, ok? Então é essa a lógica, tá bom? Então, partindo, uma vez que a gente já conseguiu fazer essa diferenciação aqui, isso é bastante importante na sua prova, porque na maioria dos editais você vai encontrar lá, olha, compreensão e interpretação de texto como um tópico de estudo. Perdão. E aí você acredita que compreensão e interpretação são as mesmas coisas, e não. Eles estão dentro do mesmo universo, que é o da intelecção, tá? De toda forma, a gente está aqui diante da busca do alcance do sentido, mas aqui em níveis de profundidade, como eu gosto de trabalhar. Então aí você já consegue compreender qual é a diferença, tá? E aí, quando a gente está procedendo a uma análise textual, seja ela de compreensão ou de interpretação, a gente precisa atentar para a realidade de que o texto, ele é estruturado por meio de elementos, tá? Por meio de elementos. Esses elementos podem ser os próprios elementos textuais, que são, para a prova de vocês, aquilo que está exatamente escrito no texto. Dentro do texto, na superfície informativa do texto, a gente vai ter os elementos extratextuais, que são aqueles conhecimentos prévios que o leitor já tem. Aqui, ó, eu vou dizer que são os conhecimentos prévios. São os conhecimentos prévios do leitor, tá? Você há de convir comigo que você já tem conhecimentos anteriores à própria leitura do texto que se apresenta a você em forma de questão. Não é? Então esses elementos extratextuais, olha, extra quer dizer fora, fora daquele texto que você está analisando, mas está dentro da sua cabeça porque eles representam os conhecimentos prévios que vão justamente subsidiar a sua análise, tá bom? E a gente ainda tem os elementos paratextuais, tá? Vem de paros, que quer dizer próximo ou parecido, próximo ou parecido. Então os elementos paratextuais são os elementos que estão próximos. Eles estão próximos ao texto. Próximos ao texto. Então, esses elementos próximos, eles são termos auxiliares na construção do sentido do texto, tá? Tudo isso aqui, todos esses elementos aqui, ó, seja o textual,
o extratextual ou paratextual, eles irão contribuir para a compreensão ou interpretação eficazes do texto, tá certo? Então, o que são elementos paratextuais? Para a sua prova, você vai compreendê-los como título. Eu não estou dizendo que apenas o título e a fonte do texto são os únicos elementos paratextuais. Eu estou dizendo que para a sua prova, os principais elementos paratextuais a serem analisados são o título e a fonte. O título dispensa-se, para o título, né, se dispensa aí qualquer comentário. A fonte será aquele rodapézinho que vai estar lá dizendo de onde o texto foi extraído, tá? A fonte está relacionada à origem do texto, está lá no rodapé do seu texto. Então, o que é que você faz antes de proceder a uma compreensão ou a uma interpretação de um texto? Você vai se valer de elementos paratextuais. Você vai analisar os elementos paratextuais para depois você seguir com a sua análise, tá? A sua intelecção, ok? Pronto. Então, aqui a gente já tem uma dinâmica bastante interessante desenvolvida. Porém, é necessário que a gente ainda dê conta de algumas situações que eu gosto de trabalhar para tornar o nosso olhar mais, digamos assim, mais preciso sobre as questões. Então, olha só. Simbora fechar a prova de português. A gente estuda português aqui, gente, buscando fechar a prova, gabaritar a prova. Não é um pelo menos, não. Tá? Então, a gente vai desenvolver técnicas aqui que vão servir justamente para que você consiga aplicar a teoria às questões. Tá? Então, olha só. Então, antes aqui, né, da gente fechar essa prova de português, eu vou deixar algumas regras de ouro aqui para a sua análise textual. Então, olha só. Quando você vai fazer uma análise de texto, você não vai fazer primeiro a leitura do texto. Há um mito em dizer que você precisa ler o texto 2, 3 vezes. Ó, eu não trabalho nessa perspectiva. Eu acho que essa perspectiva é equivocada. Então, a primeira coisa que eu faço é ler o comando da questão. Então, eu leio primeiro o comando da questão. Eu vejo o que é que a questão está me pedindo. Depois que eu vejo o que a questão está me pedindo, eu vou até o texto procurar o que a questão está me pedindo. Tá? Então, não leia o texto antes de ler o que a questão está solicitando. A gente vai tentar desenvolver essa prática aqui, tá? No bloco de questões. Então, olha só. Então, você leu a questão e depois, se houver necessidade de fazer a leitura do texto, tá? Você vai fazer uma leitura dirigida, que é uma leitura buscando a resposta, tá? Então, olha só. Além de toda a teoria sobre a análise textual que estamos vendo, né? Lembre-se ainda dos equívocos de interpretação textual. Então, olha só. Aqui a gente tem três tipos básicos de equívocos, né, de interpretação. Então a gente vai desenvolver um gráficozinho aqui, ó, que vai ser esse, tá? Esse gráficozinho aqui, ó, peraí, deixa eu melhorar isso aqui, que foi feio pra caramba. Olha só. Olha só. Você vai imaginar que isso aqui é o gráfico de um texto. Isso aqui é o gráfico de um texto, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter diversos pontinhos, tá? Tracinhos, pontinhos, tanto faz. Ó, pronto. Aí você vai pensar assim. Esse círculo aqui representa um texto, tá? É o texto da sua prova, por exemplo. Aí o que é que você vai pensar? Cada pontinho desse aqui é uma possibilidade de interpretação sobre esse texto. Cada pontinho desse aqui é um tipo de possibilidade de interpretação sobre esse seu texto. Isso quer dizer que não existe apenas uma resposta para uma interpretação de texto. Não existe uma resposta apenas. Existem diversas possibilidades. Tá? Marcuski fala que para um texto há múltiplas interpretações. Múltiplas interpretações. Então são várias. Só que essas interpretações elas não são infinitas. Elas têm uma limitação e a limitação está justamente aqui, ó, nessas linhas. Você vai perceber que se você analisar esses pontos aqui, ó, agora, eles estão fora do círculo. Esses pontos aqui vão representar as interpretações equivocadas, as que estão fora do círculo, tá?
Então você pode me perguntar, Renato, então por quê? Se você está dizendo que existem várias interpretações para um texto, por que que quando a gente vai fazer uma questão objetiva só tem uma resposta? Aí a fórmula está no que você falou. Questão objetiva. Não é uma questão discursiva, subjetiva, aberta. Aqui é uma questão objetiva, de múltiplas escolhas. Então, o autor da questão, o elaborador da questão, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai jogar um comando e ele vai pedir assim, ó, lendo o texto, parará, 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 aquela enrolação, indique qual a alternativa correta. Em relação ao texto, qual a alternativa correta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, supondo de letra A até letra E, B, C, D e E. Pronto, vamos botar a letra E aqui. Pronto, vamos supor que ele elabore o comando da questão e peça a resposta correta. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pontinho aqui, ó, que está fora do texto, e vai botar como letra A. Ele vai pegar esse outro pontinho que está aqui fora e vai colocar como letra B. Ele vai pegar esse outro pontinho aqui, ó, fora, e vai colocar como letra E. Aí vai pegar esse outro pontinho aqui e vai colocar como letra D. Aí ele vai escolher só uma aqui dentro e vai colocar como letra C. Então, a única resposta disponível que o autor da questão nos deixou como resposta foi a letra C, porque foi a única que ele tirou de dentro do círculo. Então, 4 alternativas, elas serão consideradas como extrapolações textuais, como uma redução ou como uma contradição, ou seja, algo que não está dentro do círculo. E aí o elaborador da questão ele tem que ter um grande cuidado de perceber se ele está tirando apenas uma alternativa de dentro do círculo. Porque se ele tirar duas, por exemplo, ele tira essa e essa aqui. Aí ele coloca essa aqui, por exemplo, numa letra A. Então você vai notar que cabe resposta correta na letra A e na letra C. Às vezes isso acontece e aí gera-se um duplo gabarito. Aí há bancas que fazem o quê? Anulam a questão, como normalmente acontece, ou então ela dá duplo gabarito. Quem marcou a letra A está certo, quem marcou a letra C está certo. Então, não é que só exista uma possibilidade de interpretação, existem várias. Agora, quando a gente formula uma questão objetiva, nós, elaboradores, temos que fazer o quê? Prestar atenção em retirar apenas uma resposta de dentro do círculo. Agora, o comando da questão pode ser oposto a esse aqui. A banca pedir a incorreta. Se a banca nos pede a incorreta, então o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho letra A, B, C, D e E. Então, se eu quero a incorreta, olha, eu vou tirar só uma daqui de fora. Ó. Então, essa aqui eu tiro daqui de fora. Essa já é o gabarito. Aí eu vou pegar essa e vou botar na letra A. Essa eu boto na letra B. Essa aqui eu boto na C. E essa aqui eu boto na D. Então, se eu quero a incorreta, o autor pegou só uma de fora do círculo e botou como alternativa. É assim que se processa uma questão de concurso, tá? No que se refere aí ao conteúdo da intelecção textual. Então, não é que porque você pensou diferente, porque não tem a opção que você pensou, imaginou nas alternativas, que a sua interpretação foi incorreta, ela pode estar igualmente correta. Só que o autor da questão ele não deixou como possibilidade de resposta a mesma interpretação que você fez. Eu posso fazer uma interpretação de um jeito e você fazer de outra. Olha, existem pontos de convergência e de divergência em todas as interpretações. Por quê? A teoria textual diz que um texto tem o seu sentido desenvolvido a partir de uma construção. Essa construção ela ocorre a partir do contato do leitor com o texto. Então, cada leitor tem conhecimentos prévios distintos que vão levar cada leitor a fazer interpretações mais peculiares acerca de determinado tema. Isso não quer dizer que essas múltiplas interpretações diversas, tá? Elas sejam exatamente distintas. Não, elas terão um ponto de convergência. Haverá pontos de divergência sim, porque isso vai ser fruto da experiência pretérita de cada um. Então eu posso ter acesso a um texto e fazer uma interpretação de um jeito que não fique exatamente igual à sua.
Isso não quer dizer que a minha interpretação esteja equivocada e a sua correta e vice-versa. Isso é natural. Quando a minha interpretação ela não bate exatamente com a interpretação feita pelo elaborador da questão, eu tenho que buscar o ponto de semelhança. Das alternativas abaixo, qual é que se aproxima melhor da forma que eu penso ao ler o texto? Essa vai ser a resposta correta. Você não tem a obrigação de pensar igual a ninguém. Agora, existe uma lógica que a gente chama de coerência, que vai fazer com que se apresente um ponto de convergência, um ponto de igualdade. Esse ponto de igualdade pode coincidir de forma absoluta com entre a opinião a interpretação do elaborador da questão e a sua, tá? Mas pode ser que não seja exatamente igual, mas vai haver um ponto de similitude ali, um ponto de igualdade que vai fazer com que você diga, olha, a melhor alternativa é essa, porque essa aqui é a que mais se aproxima daquilo que eu pensei. Muitas vezes você vai se deparar com essa realidade ao fazer questões de interpretação, então você precisa estar atento a essa realidade, ok? E aí nas questões você vai encontrar algumas palavras-chave, tá? Como a gente consegue observar aqui, ó, com a palavra inferência. Olha, é costume, é costume. As bancas, não necessariamente isso vai acontecer, o que eu vou dizer agora vai acontecer só com essas palavras, mas essas palavras já são pontos que já me dão um norte acerca do que eu vou fazer na minha prova. A palavra inferência, ela está relacionada com interpretação. A palavra depreende-se. Olha, você pegou uma questão de concurso. A questão fala lá, mesmo de coisa. Depois ela diz assim, ó. Infere-se. Pronto, você já sabe que aquela questão é sobre interpretação. Se ela propuser determinada situação e de repente ela disser assim, ó. Pode-se concluir, conclui-se, concluir é interpretar. Então, inferir é interpretar, concluir é interpretar. E se ela falar, depreende-se, pronto, depreender também é interpretar. Então, são três palavras-chave que eu tenho que perceber que quando elas aparecerem, o sentido que eu vou buscar nas alternativas não vai ser um sentido dentro da compreensão. Uma análise mais rasteira, mais superficial. Eu vou ter que fazer o quê? Um trabalho de contextualização, porque o sentido está mais implícito. Então, existem palavras-chave também para que a gente consiga perceber qual é esse universo. Se ele da compreensão ou da interpretação. Eu não estou dizendo que se não vier a palavra inferir, compreender, aliás, depreender, concluir, a questão não vai ser de interpretação. Eu estou dizendo que quando elas vierem, aí você não tem dúvida nenhuma que a questão é sobre interpretação. Tá? Então, quando a questão for sobre compreensão, então você vai ter um nível mais superficial, a intelecção vai ser mais simples, porque você vai bater o olho ali na superfície textual e você vai dar conta daquele sentido que você busca, tá certo? Enquanto que na interpretação você vai ter que estar mais atento, porque você vai ter que, evidentemente, contextualizar para poder extrair esse sentido, ok? Tá certo, ok? Então, a gente finalizou aqui o nosso primeiro bloco, tratando da intelecção textual. Já voltamos ao segundo bloco, ok?